Tá tudo certo. Ricardo Goulart com o Palmeiras agora. Posso aproveitar esse gancho e falar daquele zagueiro top? Pode falar. Porque poderia ter interesse pro Corinthians. Pode ser que semana passada no rádio e eu recebi informação que o Palmeiras teria interesse ou procurado um zagueiro top brasileiro. O Palmeiras estava tendo contatos adiantados com o Roberto Rojas, que é um zagueiro do Guarani do Paraguai, e a coisa parou, pode jogar de lateral direito também. A coisa deu uma esfriada porque o Palmeiras estaria tendo conversas, e agora eu vi, são conversas, não há uma negociação em curso com um zagueiro top brasileiro. O nome que me passaram é o Davi Luiz. Davi Luiz do Chelsea, ele tem contrato com o Chelsea até o meio do ano. Não deve ficar. Aí você vai juntando um pouco as peças. Primeiro sobre o Palmeiras. Eu tô falando, não tem negociação Palmeiras-Chelsea, Palmeiras-Davi Luiz. O que houve foi uma consulta, uma conversa. Aí o que acontece? O Davi Luiz tem contrato até o meio do ano. O Filipão já trabalhou com ele na seleção. O Filipão já trabalhou no Chelsea, então conhece muito bem o Davi Luiz, gosta dele, conhece lá o pessoal do Chelsea. Formação do Davi Luiz. Ele é corintiano. Assumidamente ele é corintiano. Ele já declarou algumas vezes que gostaria de um dia voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. Não sei se isso dificultaria uma ida dele para o Palmeiras. Se haveria alguma rejeição, eu acho que não. Não tem. Mas, se o Corinthians está precisando de um zagueiro, vai acabar o contrato do Davi Luiz daqui a pouco, o Filipão adora. Se você pudesse falar agora, Filipão, assina aqui Davi Luiz do Palmeiras, acho que ele assinaria. Quantos anos tem o Davi? 31. Precisa pesquisar. Tem mercado na Europa. Tem mercado. Outra coisa, ele é versátil. Ele joga com o Mourinho de volante. Então o time, ele pode jogar tanto de volante, ou terceiro zagueiro, líbero. O Filipão chegou a jogar de volante também. O Tite convocou ele, deu uma chance pra ele de volante. Porque ele saiu muito queimado com a Copa 2014, assim como o Filipão, por conta do 7-1. Filipão ou o Tite? Agora que eu não lembro. Ele chegou a jogar. Então, o Tite convocou, deu uma chance pra ele. Muita gente que não queria, ele tava queimado com o 7-1. O Tite chamou e deu uma chance pra ele, não como zagueiro, como volante. Porque ele jogou muito bem como volante com o Mourinho no Chelsea. Tá, e o que então, onde chegamos? Onde chegamos? O Campeonato Brasileiro vai parar, a Libertadores também parará no meio do ano por conta da Copa América, quando acaba o contrato do Davi Luiz. É isso? Então, para o segundo semestre, tem uma perspectiva. Então, o que eu sei do Davi Luiz? Davi Luiz, durante o Boa Partida, nunca escondeu de ninguém que ele, corintiano, o time de coração dele, ele gostaria, se voltasse para o Brasil, um dia jogar no Corinthians. Mas ele ganhou um amor muito grande pelo Benfica. Passou pelo Benfica. Ele começa tudo lá, né? Então ele daria preferência, saindo do futebol inglês agora, para tentar jogar no Benfica. Então ele fala que gostaria até de encerrar a carreira no Benfica. Imagino que é um brasileiro que teria vontade de morar na Europa. Mas é um cara que, assim como o Hernani estava difícil, o São Paulo foi lá e conseguiu repatriar, eu acho que chega uma proposta interessante. O Palmeiras tem muito dinheiro. O Palmeiras poderia adquirir um zagueiro. Aí você vai, entre contratar um jovem do Paraguai, bom jogador, baixo, Robert Rojas, 22 anos. Tá certo aquilo lá? Isso tá, conversa tem, consulta tá, não tem negociação. Mas a informação até que porque recebi... tem contrato, é isso? Tem contrato, mas ele já pode... daqui a 6 meses, só que já pode assinar no contrato. meio do ano, o Palmeiras tem que executar ou não a contratação do Gustavo Gomes. A situação do Davi Luiz são 6 milhões de euros. Né? Exatamente. O Rafinha é um cara que tem um contrato até o meio do ano. Já declarou em algumas vezes que gostaria de voltar ao Brasil. O Davi nunca ouvi falar que quer voltar. Não sei que seja essa do Corinthians, mas um dia num sonho hipotético. Mas a questão é que são dois caras que têm mercado. Eu acredito que o Rafinha ainda tem o mercado, seja na Alemanha, seja ali próximo, o próprio Davi Luiz também. Não tem uma proposta da Roma pelo Rafinha? Parece que a Roma quer. Então, o Rafinha agora deu uma declaração muito próxima do Flamengo, né? Dizendo que gostaria de jogar no Flamengo. Mas aí, o Davi Luiz, que o Daniel Alves. O Daniel Alves é um jogador que alguma hora vai voltar ao futebol brasileiro. E ele sempre deixa as portas abertas. Ele falou, sou São Paulino, meu pai é palmeirense e eu tenho o sonho de jogar no Flamengo. Então ele deixa as portas abertas nos três. Quem chegar um dia no Daniel Alves... É igual a história do Hulk. O Hulk lá na China. O Hulk pegou o avião dele lá, tal. Tem alguma coisa... O Hulk é palmeirense, né? Então ele fala, tem um negócio, o Hulk vai voltar para o Brasil, vai jogar no Palmeiras. Ninguém sabe. Ele pode voltar a jogar no futebol português. Só pra ver se alguém procura. Às vezes, se você procura, faz uma proposta, eu falei, o Davi Luiz. O Davi Luiz não tem negociação. Repito aqui, não tem negociação em andamento. Porque foi feita uma consulta, né, uma conversa com ele, e isso até respingou na negociação que vinha Palmeiras e Robert Rojas, esse jogador do Guarani do Paraguai. Se vai dar negócio, eu não sei. Como eu falei aqui, o Davi Luiz aparentemente teria até preferência para jogar no Benfica, saindo do Chelsea, indo pro Benfica. Mas o Filipão gosta dele, né? E acho que, especialmente se pede um Gustavo Gomes,
Palmeiras vai atrás de um zagueiro top. Esse, pelo que eu ouvi, é o zagueiro top brasileiro que o Palmeiras consultou. E o Mina, será que não seria uma hipótese também? Porque o Mina Não, o Mina jogando tá no futebol Everton. inglês, então, Acabou mas jogando futebol inglês... Mas ele é titular do Everton. Mas Malemar, hein? Não. Malemar, falhou já em alguns jogos. Mas... O Mina não é essa unanimidade toda, não, hein? O Mina, como uma vez eu disse aqui, E o Palmeiras, o cara fez ele se deu história, muito bem no Palmeiras. Então. Mas ele tinha também alguns defeitos que talvez na Europa a gente esperasse que ele pudesse corrigir. O Mina é um cara que... Na Europa o cara não tem tempo de corrigir defeito. Pois Não, é. claro que tem, Pascoal. Tem, Os caras, tem, não os caras tem às tempo. vezes botam o cara pra jogar Não. no time B. Lá não tem tempo de corrigir defeito. Se o cara não estiver pronto pra jogar, vai jogar no time B, vai ser emprestado, vai sair. O Mina é mais ou menos... foi pra Foi lá. emprestado. Foi emprestado. O Mina, pô, Vai não tinha lá, condição de jogar começa a naquele aprimorar momento. e tudo mais. Isso. A hora que o cara tá pronto, nesses times grandes, a hora que o cara tá pronto, tem os grandes times europeus, eles levam jogadores que não estão prontos. O Vinícius Júnior agora. O Vinícius Júnior a gente julgava aqui que ele não Mina é estava moleque pronto ainda pra também, jogar. né? Chegou lá na Europa, demorou um pouquinho pra jogar no Real Mina é Madrid. garoto Real também. Madrid tá nessa draga danada. Ontem ele arrebentou de novo com o jogo. Não, Pascoal, vai ter Faz isso, parte da vida. vai ter, mas a regra é levar o cara muito jovem e botar pra aprender. Pra aprender taticamente, pra aprender a ser disciplinado taticamente, muitas vezes pra encorpar o cara fisicamente. Então não tem essa de jogador que sai daqui da América do Sul, chega lá, tem que mostrar serviço logo de cara, não. O Davi Luiz, por Mas então por que exemplo, o Mina eu não acho que ficou? ele e o Mina se assemelham muito em questão Tá de emprestado, não tá? posicionamento. Não, tá vendido. Tá vendido? Porque o Barcelona talvez tenha Não, vendeu. apostado demais nesse jogador. Ele não, quando Aí ele contratou saiu, o Murilo. muita gente dizia que ele não ia ser titular mesmo. Contratou o Murilo, que Aí joga jogou com ele, não joga com o Mina. Tava na cara que o Mina não seria titular do Barcelona. Tava na cara, isso era É isso evidente. que eu falei também. Falar que o Mina poderia tirar o lugar do Muita gente Titi. achava, Essas coisas discutia também isso aqui ainda. Ganhava de um Titi, achava Pois o é. Mina espetacular. Quem disse faz aqui que gol. falou que o Mina é melhor que um Titi? Foi o próprio Pascoal. Pascoal falou aqui no programa, o Mina é melhor que um Titi. Tô vendo. É melhor. Na minha visão, é melhor. Opa. Bota no seu time um desses aí, Um é você vai ver campeão qual do que vai mundo. sair O Mina melhor. tá onde? Bota Tá no jogando seu no time. Everton lá. O que Foi vai explicado jogar? pro Barcelona. É, Para, Pascoal. agora sim, só voltando ao exemplo que trouxe o Rodrigo. O Davi Luiz e o Mina se assemelham muito em questão de posicionamento, ambos gostam de sair muito pro jogo, são zagueiros que a gente brinca que... O Mina jogou de centroavante em algumas partidas do Palmeiras, que são tava caras perdendo. que se arriscam até demais, né? Em muitos momentos esquecem que são zagueiros, por exemplo, né? O próprio Davi Luiz é um cara que é muito contestado por isso, porque é um cara que sempre desguarnece muito a posição dele. Mas no jogo aéreo são excelentes. Mas, ô Facincani, Tanto o Davi Luiz como o Mina são excelentes no jogo aéreo, são rápidos. com relação ainda ao Mina, uma coisa é a seguinte: saiu do Palmeiras, foi pro Barcelona. Beleza, você sobe. O sarrafo aumenta. Pascoal, sair do Barcelona e ir pro Everton, o sarrafo cai. Mas, por exemplo, o Balbuena, que tá no West Ham. O Balbuena não vai ficar no West Ham pra próxima temporada. Tá jogando muito, ele vai ser vendido. Não é o caso do Mina. O Mina, a chance dele permanecer no segundo escalão de futebol europeu é gigante, cara. É gigante. Pra ele seria muito mais interessante um retorno ao Palmeiras, que é um time que vai brigar por tudo que for disputar. Quem? O Mina. Do que continuar num time de segundo escalão do futebol europeu, O cara. Everton não é tão segundo escalão assim. Ah, né? como não, Flavinho? Não, Primeiro tudo escalão, bem, quando eu falo de mas primeiro escalão, tu o fala de Manchester West Ham United, tô falando também de é, e Chelsea, o City, Balbuena- o West Ham também é, e o Balbuena tá lá. mas é isso que eu tô falando. O Balbuena, pelo futebol que ele tem apresentado no West Ham, tudo credencia que ele não ficará lá. Mas Ele por vai que ser que o Balbuena- procurado por grandes clubes europeus. O Mina não tá jogando bem? Não tá tão bem, não. não tá, Não ok. tá tão bem, não. O Militão. O Everton perdeu em casa de 6-2 em casa pro Tottenham, né? Ele tava jogando? Sim. Sim. O Mina não O Mina fez está um gol jogando bem. recentemente. Ele fez um gol. Quer dizer, mas que é uma característica dele. Ele faz gol, né? Não quer dizer Agora, por exemplo, o Militão jogando no Esse Porto. tá jogando muito. Agora já o Real Madrid tá olhando, Manchester o United. Manchester United tá olhando, porque foi pra. É aquele negócio que a gente fala, às vezes sair daqui pro Porto é uma baita escada. Claro que é. Se o jogador souber aproveitar esse degrau, né? E o cara português chega, é é o ótimo. caso do Militão. E o São Paulo tá felicíssimo que isso aconteça, Vai ganhar um porque por tem um. lá uma grana pra receber. Mesmo- Aliás, aumentaram a proposta pelo David Neres. Agora o Guangzhou Evergrande está oferecendo 42 milhões Quem de tá euros. oferecendo? Ah, o Guangzhou Evergrande, David Neres? David Neres, que hoje tem Ajax e Flamengo. Também tem. E Daqui a aí- pouco a e gente aí- vai falar e sobre o aí Flamengo, isso ajuda sobre o São Palmeiras. Paulo. Porque aí o Guangzhou contrata o David Neres e já estoura o limite de estrangeiros. Ajuda Alguém o São roda. Paulo também, né? São Paulo ganha 20% O São Paulo direto. ganha 20% e o Palmeiras mais pode ficar o definitivamente clube com o Ricardo formador, Goulart. o São Paulo vai ganhar uns 9 milhões de euros, É. por mais ou menos. É bom. Se o Por David isso, Neres aceita a proposta do Guangzhou, ou no caso O São Ajax, Paulo recebe um jogador sem ter vendido, né? o São Recebe Paulo ganha uma preço de um grana e o jogador. Palmeiras definitivamente fica, né, com a faca e o queijo na mão para acertar com o Ricardo Goulart. Ó, só queria falar uma coisa, eu não estou desconfiando da fonte do Rodrigo Bueno, cada um tem sua fonte, nenhuma fonte é melhor do que a de ninguém, certo? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né, Rodrigo? Nós estamos nessa
nessa estrada já faz tempo. Só eu falei com uma pessoa dentro do Palmeiras agora, até falei pra ele. Tem interesse em zagueiro? Não tem. E essa pessoa me disse que por conta do rodízio que foi feito ano passado, que foi um grande sucesso do Palmeiras, que nesse momento eles não pensam em zagueiro. Enfim, é uma fonte minha. O Rodrigo tem a fonte dele. O Palmeiras está com quantos zagueiros? Os 4? O Palmeiras tem o Dracena e o tem o Carlos Dracena, Luan, Gustavo Gomes e o Juninho. O Juninho voltou e tem um argentino. O Nico Freire. São 6 zagueiros. 6 E o zagueiros. Filipão quer enxugar o elenco. Então, Um desses dois, o Juninho ou o Nico Freire, eu acho que deve acabar... Possivelmente o Juninho, que chegou agora, né, de empréstimo. O Juninho estava emprestado e voltou pro Palmeiras. fraco. Hã? O Juninho é fraco. Volta, mas eu Volta disse Nico porque ele é Freire. devolvido. Se o Nico Freire passar aqui agora, a gente não sabe quem é. Eu não sei qual é a fisionomia dele. Se ele não tiver com crachá, a gente não vai saber quem é o cara. Então são dois jogadores. O Nico Freire é um jogador campeão brasileiro sem ter jogado. Contratação do Nico Freire. Então, O Nico Freire é um jogador sem ter descarto Juro jogado. por Deus, eu queria saber por que trouxeram o Nico Freire. Não, mas 5 zagueiros... Como é que você contrata um zagueiro que não entrou em campo? Não jogou. Facicani, o Rafael Veiga Não também, faz quando sentido. veio, não entrou, foi emprestado. Não, o Veiga jogou alguns jogou joguinhos bem, do Paulista, tudo mais. tá? Foi Agora é o emprestado, seguinte, o mas Borja Corinthians Freire não contratou lá pisou em o campo. Luigi, não pisou em campo. Não, é uma o Matheus então, essas Matias. contratações são O Luiz foi vergonhosas. emprestado por Londrina. O Matheus O seguinte, Matias né, foi ó, onde? Ceará. Ceará. O Corinthians contratações são vergonhosas. o Corinthians São nesse momento, só para você ter uma vergonhosas. ideia, o Corinthians nesse momento tem 23 jogadores emprestados. O Corinthians já Eu emprestou falo assim, Pascoal, 23. Você traz um zagueiro que não pisa em campo, então põe um garoto na base. Que um cara que vai treinar... o Nico Freire? Não, nem que a vaca tossisse e hablasse espanhol. Tá louco? Não existe. É uma vergonha. Se você Vaca tem um na zagueiro Espanha fala espanhol ao invés de falar português? Hã? As vacas na Espanha, elas falam espanhol? Não, elas combinam como... Elas mugem. É, mugem. Mugem em espanhol. Mugem Mugem em espanhol. É. Vou falar pra você, é parrachar Mas, gente, o mas, ô, pano. Pascoal, tô falando sério isso. É inacreditável você contratar um jogador pra treinar. Você gasta com luva, o Nico com algum Freire, se eu não empresário, estou com salário, esquecido, pra ele você chegou ter o meio Nico Freire no contundido, elenco e não o utilizar, assim, tudo bem, você traz um zagueiro como ele veio do desbolho da Holanda. Tá bom, trouxe o zagueiro da Holanda. Põe pra jogar, Ele não vamos estava ver. machucado? Né? Quando ele chegou, ele estava machucado. Recuperou. Põe pra jogar, vamos ver. Eu sou sincero jogo pra ou vocês, outro, eu né, nunca sai. vi o Nico Não, nem Freire eu, dar um chute nem na eu. bola. Então, assim, eu nunca vi. vamos Mas ver. como eu falei, se ele entrar Não aqui treina. sem crachá, ninguém sabe quem é. Verdade. Então, pra você trazer um cara machucado da Holanda, que ninguém sabe quem é e que não pisou em campo, mas põe alguém da base, você não gasta nada, talvez o menino com aquela oportunidade se motive, acha aquilo o máximo pra ele com 18, Bom, o 20 Pedrão anos tava treinando lá no time do também, Palmeiras. agora o Pedrão vai pro Fortaleza. Gente, então, Mas 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 dá fala. certo, hein, Facincani? Tem O certas Corinthians, quando ele traz são o Cássio... imbecis, cara. O Cássio tava jogando futebol holandês, ele chegou no Corinthians, ele não Terceiro chegou pro reserva. status de titular, mas ele, aos poucos ele ganhou espaço. E quando ele substitui o Júlio César naquela eliminação pra Ponte Preta na semifinal do Paulista, dali em diante o Cássio se tornou talvez o maior jogador em Mas termos ele de durou história ali, dentro mas do Corinthians. O próprio Gil, ele tava lá esquecido na França, ele tava jogando no Valenciennes. Mas ele voltou pra ser titular do Corinthians. Então, mas quando ele chega, ele não chegou pro status. E o Pablo? A questão é assim, Pablo, não, uma mas série de não é você jogadores, chegar assim, com. tá Mano, falando. não é você. O Miranda, quando voltou voltar pro ao São Paulo. Brasil sem status é uma coisa. Você voltar pra ser um reserva que nunca jogou um minuto em campo. Facicani, quando é que ele foi Mas o Cássio ele chegou com esse Depois status de reserva também. No brasileiro. No começo do brasileiro do ano No passado. começo do brasileiro do ano Sim. passado. O Palmeiras não contratou só ele de zagueiro, contratou? Naquela ocasião? Não, o Palmeiras tinha trazido o lembre-se que Luan. O Palmeiras tinha Não, perdido. o Luan- O Palmeiras tinha perdido o Mina. Sim. Né? E aí foi um corre danado. pra Gustavo tentar, Gomes, aí trouxe o Gustavo calma, Gomes. não, pra que tentar, contratou. calma, deixa eu falar. Foi um corre danado para tentar uma reposição do Mina. Trouxe o Luan, que já tinha trazido no final do ano. anterior Trouxe o Luan do Vasco. Porque sabia que ia perder o Mina. Aí trouxe esse Nico Trouxe o Freire. Juninho. Juninho então- e Luan vieram juntos em O 2017. Palmeiras ficar tem com dinheiro. certeza. O Palmeiras 4 milhões de Facicani, reais. todo mundo. Vai. Eu sei, traz embaciada, entendeu? Porque o Palmeiras tem dinheiro. O que aconteceu, o que está acontecendo com esse Nico Freire, poderia ter acontecido talvez com o Luan. Se ele não estivesse treinando bem, ou se ele tivesse se machucado. Não, mas se machucou, o ele Palmeiras, recuperou. o Palmeiras Mas, ô, Flavinho, contratou, não é? a questão é que tô todos defendendo os o Palmeiras, zagueiros, não, porque todos eu os acho que zagueiros ele- jogaram, menos ele. Eu sei, mas porque quando Tanto é que chegaram... até contrata o Gustavo Gomes depois. Eu sei. O Gustavo Gomes chega depois dele, já chega Eu pra jogar. Tô querendo dizer pra você que o Palmeiras pode ter contratado esse jogador na correria.
sem grandes informações, porque tava ali, pô, há uma Palmeiras não conta na correria. Não faz isso, Não, não. Na correria, fez que sem... trouxe, senhor. Não. A gente não sabe o que aconteceu. Mas na correria e sem informação, Não. o Alexandre Matos, duvido. Gente, o que é? outra Falei, coisa, senhor, Foi o Alexandre Matos que disse que Não, ele não pode ia contratar contratar errado. o Borja. Não vou contratar o Borja. Não tem interesse no Borja? Não tenho. Aí depois ele falou pra aparece mim. na Não Colômbia. tinha interesse porque Não foi eram amistoso, 10 milhões. Palmeiras e Ponte Preta, ele pré-temporada em 2017. Antes de chegar o Borja. Não, 2016. Antes de chegar o Borja. Enfim. Não, 2017. 2017 pós-campeonato brasileiro. Em janeiro. Inclusive, foi o último jogo que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes antes de vir pra cá. Ele, na beira do campo, Alexandre, o negócio do Borja, ele pega o microfone da minha mãe e fala assim: gente, pelo amor de Deus, eu não vou contratar o Borja. Ele faz isso no microfone da Bandeirantes na época. Eu não vou contratar o naquele Borja. momento, Uma mas o semana futebol, na depois verdade, chegou. não dura 24 horas, Pois meu é, senhor. mas Hoje ele não sabe, tem, mas amanhã ele falou tem. isso, É pra assim ele que sabe, funciona. já sabia que já tava todo Ele mundo sabe que você negociando. acredita em qualquer coisa. Não, eu não acredito em nada, não.